Caos fotográfico com notícias, coisas que aconteceram aí nos últimos dias sobre inteligência artificial no mundo da imagem, da fotografia, tem bastante coisa e hoje eu consegui entrar aqui ao vivo, então né, às vezes não consigo, mas a ideia é de trazer os assuntos que estão acelerados aí na pauta, coisas que eu abordei no meu site, então tem coisa bacana para falar e para mostrar aqui. Primeira coisa interessante a ser trazida, eu fiz uma publicação para membros do grupo Fotografia que mostra um relatório dos próximos anos, do crescimento do mercado de geradores de IA para imagens. E é impressionante. A ordem de crescimento que a gente vai ter do mercado é algo assim realmente impressionante. E o que vai puxar toda essa aceleração de geradores de IA é justamente o e-commerce, a parte do varejo, o avanço do digital, do online, e as pessoas vão precisar de mais imagens, e esses geradores vão acabar tendo um papel importante nisso. Então, e aí a gente vê as marcas, né, principais marcas do nosso ramo, por exemplo, a Adobe, com uma estratégia totalmente voltada para IA, e esse avanço vai continuar dessa forma. Então, para quem acha que a coisa vai desacelerar, ou que vai, na verdade, os relatórios sérios de fora mostram justamente o contrário. E para corroborar um pouco do que eu estou falando, eu fiquei impressionado, assim, nas últimas semanas, a quantidade, a quantidade de novidades dos últimos dias, das últimas semanas em relação à inteligência artificial. É impressionante a quantidade de novidades, de plataformas vindo com coisas novas, novas versões dos geradores principais do mercado. Há um combate ferrenho nesse momento. As últimas 3 semanas a gente viu uma série de acontecimentos assim, da chegada do Flux, o Ideograms saindo com versão nova, Dreamlab lançando, que é o Machine lá, o Dream Machine, lançando Luma Labs, né? Lançando versão nova também mais realista. Realmente chama muita atenção a quantidade de notícias e os acontecimentos dos últimos dias. Mas antes de entrar na parte da IA, que algumas coisas bem curiosas que eu gostaria de comentar, eu acho que é super válido, além de falar de inteligência artificial, dados que passaram despercebidos talvez por muitos fotógrafos e que nos fala do futuro do mercado, em várias áreas. Eu não sei se você viu os dados do IBGE que saíram na última semana. São dados importantes, por exemplo, a pesquisa mostra que a idade média das mulheres que tinham filho, né, aqui foi de 25 anos em 2000 para 27 anos em 2020. Boa noite, Fran, tudo bem? Obrigado aí pela audiência. O que isso nos diz? Assim, vamos fazer, porque não adianta ter dado, não adianta ter informação, não adianta participar de congresso, não adianta ir para workshop, não adianta ler livro, se você não absorve, não tenta contextualizar a informação. Na boa, falando de boa mesmo. Sim, vamos pegar a informação e tentar tirar o que ela tem de interessante. O que isso nos diz? Essas mulheres estão tendo filhos mais tarde no Brasil. Ora, o número de filhos também reduzindo muito, né? Já é uma coisa que já vinha de antes e está se intensificando. Ela chega num ponto no mercado para a família, para todas as áreas envolvidas da família, por exemplo, que é um mercado gigantesco da fotografia, é um perfil que chega muito, ela com muita vontade de ter o filho e a filha, querendo valorizar muito, e a fotografia se beneficia disso. Ela está num momento, assim, dependendo, claro, do nível social dela, mas ela chegando nessa idade, próximo, né, dos 30 anos ou mais, ela vai ter uma condição de investir mais. A gente tem um perfil aqui muito interessante, uma maturidade para o mercado de família, que também vai trazer desafios, né? Porque ao mesmo tempo a gente vê o mercado de newborn, que vinha com 3 milhões, está cada vez reduzindo, porque o número de crianças por família reduz, né? Então há uma mudança aí. Outros dados são impressionantes. A nossa população está envelhecendo. Os brasileiros estão ficando mais velhos. E aí outro dado importante da pesquisa do IBGE, né, dos dados do censo mais recente. Nós estamos ficando mais velhos
e existe um mercado da fotografia que não está atendendo ah, a sessão para os seniors, vamos dizer assim, uma fotografia para a sessão dos avós ou a sessão das pessoas na melhor idade, enfim, atuar para esse mercado de autoestima para homens e mulheres experientes. Esse é outro mercado e a gente vai ficar cada vez mais velho. Vamos viver mais, tomara a Deus que a gente possa viver melhor, existe um mercado aí. Então são dados importantes da mudança do nosso da população brasileira em relação a várias questões e realmente é importante a gente observar isso, que vai afetar lá na frente o nosso mercado. Eu acho importante trazer porque às vezes a gente não faz essa leitura, né? Outro dado impressionante é o número de microempreendedores em 2022, né? Individuais. 14,6 milhões de microempreendedores que precisam de imagens, precisam de retrato, precisam vender os seus produtos. Esse é um mercado gigantesco. É outro mercado. Não estamos falando de influenciador, tá? Que também aí a gente está falando de 10 milhões de influenciadores no Brasil, do pequenininho ao gigante, que também precisa de imagem. Mas o microempreendedor individual, ele muito provavelmente vai precisar de uma fotografia, de algum trabalho, e o fotógrafo pode se apresentar nesse sentido. Então, muda o perfil de trabalho e oportunidades e a gente precisa observar esses dados importantes aí, né? Enfim, queria trazer porque eu acho que é sempre importante olhar para isso, do tamanho das coisas. Lembrando que alguns mercados são gigantescos no Brasil, né? Mercados como de retrato, que todo mundo pode ter um retrato bacana, o mercado de pet também é gigantesco, só de cães. Né? Semana passada, acho que foi semana passada, o dia do Mundial do Cão, né? A gente está falando de coisa de 60, 70 milhões de cães no Brasil. Então é um mercado gigantesco. Então tem muita coisa bacana para a gente clicar, muita oportunidade. E você tem que olhar e ver o que faz sentido ou não, né? Dentro do teu negócio aí da fotografia. Mas voltando para IA, para inteligência artificial, realmente eu estou surpreso a quantidade de notícias que a gente viu aí nas últimas semanas. Tá uma disputa acirrada entre os geradores, o que é boa notícia. O Midjourney disponibilizando de novo, né, o teste grátis na aplicação dele para a web. Tem lá um caminho que você pode fazer para testar, coisa que eles não tinham deixado. Todos os geradores principais com versões novas mais realistas. Há uma aceleração, há uma batalha forte aí entre os geradores. Isso é bom para o usuário, para o criador e tudo mais. Mas o que eu queria trazer aqui, além dessa parte, que eu acho interessante tratar, né, do que eu abordei nos últimos dias, inclusive no meu site, aqui eu estou entrando, umas coisas interessantes. Eu falei que no comecinho aqui, né, o número de geradores de IA e o mercado de geradores de IA vai crescer muito nos próximos anos. Um relatório que saiu e eu publiquei para os membros do grupo. É impressionante, assim, os dados e relatórios sérios, né? E o que está puxando? Justamente e-commerce, varejo e tudo mais. E nesse mesmo conteúdo que eu publiquei para os membros, eu mostrei uma empresa que tem bem a cara para atender esse mercado com inteligência artificial para um determinado nicho. É uma empresa que faz fotos para moda, né, roupas, e ela possibilita a um cara de marketing, uma empresa, um dono de um e-commerce, ele pega uma foto real da roupa, tipo uma camiseta da Adidas, que eles têm os exemplos lá, e ele adapta aquilo e joga no modelo virtual, que é hiperrealista. Ou seja, é um negócio inacreditável que é baseado na fotografia, faz com que a roupa fique perfeitinha no corpo de uma modelo, você escolhe as situações e tudo mais. A empresa tem mais de 9 mil clientes, atendendo milhares de marcas. Então, a gente vê aí um case que dá a ordem justamente do tamanho do que vai virar esse mercado de geradores de IA. Só vai crescer. Só vai crescer para os mais variados nichos. Desse de roupa, que é baseado em foto real da roupa, e depois adaptado para colocar no modelo do jeito que você quiser. Né? E você compra créditos, e a empresa está bombando. Tem uma série de geradores surgindo, e os que já existem e dominam o mercado estão se adaptando e se transformando. Então, acho que é importante trazer isso como algo para a gente ter em mente. E hoje eu publiquei no meu site matéria sobre a Photoroom. A Photoroom é uma grande empresa, um grande gerador de IA gringo, né? Photoroom se não me engano, é francês.
recebeu aporte, coisa e tal, está no Brasil, chegando no mercado brasileiro. A gente começa a ver os geradores de IA chegando no mercado brasileiro para e-commerce, para retratos, eles começam a chegar no Brasil. As coisas aqui às vezes são mais lentas, existe um mercado gigantesco no Brasil, país em que a vaidade é muito forte, a gente tem uma questão de internet, rede social é um dos países que mais consome, então a gente tem uma questão digital muito forte, né? E essa empresa chega aí com... Eu recebi o release da empresa e ela está já com presença no Brasil. Está lá no meu site, inclusive, Photoroom facilita edições de imagens para pequenos negócios. Vai morder fotografia para empreendedor, fotografia de e-commerce, vai ter um impacto de alguma forma, estão olhando para esse mercado. Né? Então a gente vê que algo que parecia meio, não, está distante da nossa realidade, começa a se apresentar aqui. E eu acredito que a gente vai ver mais geradores de IA, serviços, chegando ao país para atender o mercado da fotografia. Então é algo para prestar atenção. E aí, como provocação, as minhas lives são curtas aqui, não quero me estender, não é essa a ideia. Provocações de coisas que eu vi que me chamaram muita atenção. Hoje, aí, nos últimos dias também, uma delas é o debate enorme que está rolando lá fora sobre o Google com o Pixel 9. Está rolando um debate gigantesco. O Pixel 9, para quem não sabe, é o smartphone de ponta do Google. Não tem disponível no Brasil, mas ele dita o mercado em termos de fotografia. É um dos melhores smartphones, top 5 para fotografia de smartphone do mundo. Ele foi treinado, uma das versões deles foi inclusive lançada na época pela Annie Leibovitz, que testou, usou para filmar, fazer retratos, coisa e tal. Eles chamaram o fotógrafo de casamento para ajudar a desenvolver melhor o tipo de fotografia que ele faz, porque o fotógrafo de casamento faz um pouco de tudo, então eles sabiam que tem que dominar, tem que ter uma rapidez, e eles ajudaram a desenvolver. Então é um time muito preparado, né, o time do Pixel, desses modelos, né, tá na versão 9 agora, e o Pixel 9 chega como o primeiro smartphone do mundo com uma experiência de IA na fotografia sem precedentes. Na prática, quer dizer o seguinte, eu com o meu celular Pixel 9, eu posso distorcer a realidade baseado em fotos reais. Tem recursos, por exemplo, foto em grupo. Não consigo nunca sair na foto, no churrasco da família, num jantar. Agora o recurso Add Me, né, me adicione na foto, você vai lá e consegue se encaixar. Ele mistura IA com realidade aumentada. É algo que nunca a gente viu antes ser feito e agora eles estão fazendo. Tem outra coisa surreal, eles têm um gerador de IA do próprio modelo, você pode colocar ali as fotos e colocar o prompt no próprio modelo e criar cenas e alterá-las do jeito que você quiser, entre outros recursos. O debate que está rolando nos principais sites de tecnologia do mundo respeitados como LifeWire, The Verge e tudo mais, falando o seguinte, chamada recente agora, de hoje inclusive, nova ferramenta de IA do Google destrói totalmente a verdade nas fotografias. Você nunca mais confiará nos seus olhos, é a chamada deles. Então a gente vê como que está a coisa, a preocupação em relação a isso, né? E a matéria traz tudo isso, ela fala que realmente os recursos simples do Pixel 9, como o editor mágico, ele está destruindo a fotografia como fonte da verdade. Por outro lado, tem gente falando, mas a fotografia nunca foi fonte da verdade, porque sempre teve manipulação ao mesmo tempo do analógico, né? A gente sabe disso. Mas tem gente falando que agora vai piorar, porque vai gerar um problema maior ainda de confiança, porque ficou mais fácil e mais rápido. E qualquer um consegue fazer isso com um controle absurdo, né? Então me chama a atenção essa matéria, e as barreiras deixam de existir, porque antes fazer uma manipulação no analógico não era coisa para muitos, era para poucos. Com o digital, fazer a manipulação também tem que ter um certo domínio. Agora é na ponta do dedo, né? E rápido, e usando a IA. Então é essa a questão do ponto de retorno que a gente não tem mais. Não sabemos mais o que é real e não é. Não dá para confiar mais em nada que você vê ali. Já não dava antes, agora muito menos. Quer dizer, você não sabe nem se aquilo é real de fato, né? Se foi gerado, coisa e tal. E isso tem confundido até os concursos de fotografia e tudo mais. Então, a matéria trata disso, né? Fala desse ponto. E eu achei interessante trazer esse questionamento, né? Em relação... E aí ele traz aqui a fotógrafa vencedora do prêmio Pulitzer,
Diana Fitzmaurice, embaixadora da Nikon, falou a LifeWire por e-mail. Confiar nas fotos, abre aspas, confiar nas fotos se resume à fonte e ao contexto. Sempre tivemos a capacidade de manipular imagens, muito antes do Photoshop. Mas com a IA, qualquer pessoa pode criar uma imagem convincente em instantes, tornando o desafio de discernir a verdade da ficção ainda maior. Como fotojornalista, que começou com câmera de filme, testemunhei interrupções significativas na indústria, desde a mudança para câmeras digitais até a chegada e ascensão do Photoshop. Em resposta, estabelecemos diretrizes éticas para proteger a integridade do jornalismo, reconhecendo que a credibilidade é a base do nosso trabalho. O ônus recairá sobre os fotógrafos para provar que suas imagens não são adulteradas. E aí, claro, vai ter que. Aí surgem já justamente as versões que a gente tem visto. Sony, Nikon, Leica, tentando lançar com tecnologia C2PA, selos, né, a Adobe com o Kai lá, são selos de autenticação no próprio arquivo, na câmera, você teria na autenticação. Falta combinar com as redes sociais, com os smartphones, com o WhatsApp, né, e tudo mais. Enfim, nós temos um desafio. Então, o ônus recai sobre o fotógrafo, de provar que as suas imagens não foram adulteradas, e aí ele precisa de uma marca d'água anti-A, e aí isso está sendo incorporado nas câmeras. Será que isso vai se disseminar no nível e na velocidade que a gente precisa? É uma questão. Então, a gente está numa situação agora realmente de um grande desafio, né, em relação a essa parte do avanço da IA. A outra matéria do The Verge trata do mesmo assunto, fala que nós não estamos preparados para. Ninguém está pronto para isso, sobre o avanço da IA nos smartphones com a chegada dessa tecnologia do Pixel 9 do Google. Então eles falam na matéria, que muito boa por sinal, que nossas suposições básicas sobre fotos que capturam a realidade estão prestes a virar fumaça, né? Porque a gente perdeu o senso de controle disso. Então, e está disponível lá fora para quem quiser comprar esse modelo. E aí você pode falar, mas no Brasil não tem Pixel, né? O Google não chegou aqui, só se você for viajar, coisa e tal. Só que, como eu tinha comentado, o Google ele está ditando o que há de melhor na fotografia de smartphones no mundo hoje. Ele está ditando a indústria, está ali no top 5, está junto com a Samsung, com a própria Apple, Xiaomi, entre os melhores. Só que ele está ditando também a tendência que vai chegar nos outros modelos de smartphone. E isso aí que eu acabei de comentar, esses recursos com IA, estão avançando em outros modelos chineses e outras marcas, né? O que traz esse desafio da realidade e de como a gente vai lidar com isso. E aí eu achei interessante a fotógrafa falando que cabe ao fotógrafo esse ônus. Então como que eles... E aí eu trago de novo a provocação que eu sempre faço. Para qualquer área da fotografia. Pode ser família, pode ser fotojornalismo, de se posicionar, de mostrar esse valor. Tem que ter... A gente vai ter que se colocar à frente, né? Mostrar, dar esse passo de o que eu faço é real, o que eu tenho esse domínio, e se apresentar dessa forma. E os canais também, que têm os fotógrafos, né, de alguma forma se colocarem para ajudar nesse sentido. Então, é uma mudança em curso importante e ficou muito fácil. Realmente está muito fácil fazer coisas com a IA agora na ponta do dedo, né? E vai avançar mais. Um detalhe importante, né? Todas as redes sociais estão com gerador de IA. Todas. X lançou um agora que tá super forte. A primeira versão dele já é muito realista, né? Então X lançou. TikTok também tem um. Meta tem gerador de IA, tanto para Face quanto para Insta e WhatsApp. É impressionante. Assim, todas as redes sociais estão com seus geradores, os smartphones com geradores nativos e os geradores se sofisticando. Comentei no começo aqui, o Midjourney lançou a versão 6.1, mais realista. E agora abriu para a web. Dá para testar de graça de novo. Então ele está bem agressivo porque ele está sentindo no cangote chegando todos os outros geradores. O Ideogram chegou com uma versão ainda melhor agora. Aliás, o Ideogram não tem controle nenhum. Dá para fazer todos os políticos, zero controle. E ele é de graça. Super realista, uma versão nova que chega próximo do Midjourney. O Google
além de ter o smartphone, tem o FX. Hoje eu testei de novo, fiquei impressionado, fiz um workshop semana passada, a gente testou, não fica devendo nada ao Midjourney. É impressionante. Impressionante como tá forte essa parte dos geradores. Eles estão cada vez melhores, rápidos, muitos deles grátis, né? Então a gente tem um desafio aí. Fran comentando aqui, eu faço o making dos ensaios babies para mostrar que sou real. É se posicionar, mostrar, acho que tem que contar essa história. E eu não tomaria isso como exagero. Só, assim, eu podia muito bem aqui nem falar disso, né? Porque eu gosto de mostrar os dois lados. Embora esteja totalmente envolvido com a tecnologia, e acredito que ela vai ter uma ligação cada vez maior com a fotografia, ela tem um lado nocivo. Mas ela não é fotografia, né? Só que ela vai afetar, e está afetando cada vez mais. Mas eu acho importante mostrar os dois lados, né? Então tem recursos incríveis, tem coisas legais, deve ser usado. Lembrando que IA não é só a geração de imagens, né? Tem uma série de outras coisas que você pode fazer, mas tem que se posicionar. Então o que a Fran está comentando aqui é super importante, porque você tem que se apresentar. Como é que você... e não só em relação à própria IA, o mundo que a gente está vivendo tão digital, né? As vantagens da experiência, de viver aquele momento, de ser clicado, de passar pela experiência, do que representa de fato ser clicado, fotografado por mim, o que eu entrego, qual que é essa história que você vai contar, né, em relação a isso, e por que vale a pena, né? Se a gente não fizer isso, semana passada teve o Dia Mundial da Fotografia, eu falei inclusive, né, da importância de a gente vender o nosso mercado, valorizar, quem vai fazer pela gente? Ninguém. É a mesma coisa em relação a como você vai se posicionar. E a gente está competindo com tudo, né? A gente está competindo não só com a IA, a gente está competindo com tempo, com prazer, com viagem, jantar. A fotografia compete com tudo. E ela não é fundamental. Então a gente vai ter que se colocar, se posicionar frente a isso. E, aliás, falando nisso, eu tenho estudado muito sobre marketing, né? Tô num estudo agora bem bacana. Tenho colocado isso no meu site, inclusive, da Leslie Zane. Ela lançou um livro recente sobre inovação e intenção, sobre o poder, né, do instinto no marketing. E ela atende algumas das melhores marcas do mundo, está conectada com Harvard, com a publicação do Harvard Business Review, né? E ela traz uma visão muito interessante sobre esse novo marketing. A gente sempre ficou, e eu tenho me questionado também, né? Porque é difícil, né, fazer esse marketing. Porque alguém está falando de marketing aqui também, né? Como é que eu me posiciono frente a alguma coisa? Para que as pessoas consumam a fotografia verdadeira frente à IA, por exemplo. É uma questão de percepção. Qual que é a percepção? Ah, não, mas a IA é conveniente. Porque a IA está se vendendo dessa forma. A percepção que ela está colocando é o seguinte: é barato, é rápido, é conveniente. Mas não é real. O fotógrafo se coloca na percepção de: comigo tem assinatura visual, comigo tem uma coisa feita por um humano, uma experiência verdadeira, memórias que você teve de verdade e eu ajudei a captar. É uma história, é uma percepção. Então, colocar isso, e ela fala no livro muito disso, coisas interessantes. Atendendo marcas importantes no mundo, né, lá fora, e ela traz a questão da... a gente fica tentando persuadir as pessoas. E as pessoas não vão ser... não tem persuasão que vai levar alguém a tomar uma decisão. Quando a gente vai para um lado consciente, né? Então ela traz muito isso. Mas com profundidade, não é só questão de jargonator, né? Gatilhos mentais. Não, ela traz realmente uma visão muito interessante e coisas que se conectam com a fotografia. Ela fala de como entender qual a conexão do seu cliente com uma fisicalidade daquilo que você faz na fotografia. Um exemplo: o álbum de casamento, o álbum da família, qual que é a relação do cliente fisicamente com o álbum? E como é que ele se conecta de forma emocional com o seu produto na casa dele? Por exemplo, pegou o álbum, vai abrir num dia de domingo, né, lá com a família, é um momento super feliz. Aonde vai ser? Na sala, eles rindo, se divertindo. É muito interessante assim o que ela coloca, porque a gente cria uma relação física com aquilo, com o produto, com o trabalho, né? Muito interessante pensar nessa relação física dos clientes e como que eles se relacionam com aquilo que você faz na fotografia e como os clientes interpretam aquilo que você faz. Então é de uma sofisticação assim no marketing, e ela fala muito, ela questiona a questão do funil, questões de marketing digital que a gente tem visto aí, coisas que podem funcionar.
Eu retomo até a ideia, né, de que você deve pensar em performance, né, desempenho. Ah, não, preciso ter quantos contatos por dia, leads, não sei o quê. Ok, fazer anúncio, eu também faço, perfeito. Mas não dá para ser só isso, performance. É performance e a marca, o lado do branding. É entender os clientes, né, a ligação, que eles possam ter uma conexão emocional e tudo mais. Então, é algo super importante para a gente pensar. E do que eu ia mostrar aqui, que eu separei para mostrar, basicamente era isso. Deixa eu ver se tem mais coisa legal aqui para falar para vocês de coisas da inteligência artificial. Olha, nas últimas 3 semanas realmente é impressionante a quantidade de notícias do que está acontecendo nesse mercado. Eu não dou conta, não dou conta. Em questão de um mês, eu devo ter gerado umas, sei lá, 5, 6 horas só de conteúdo só sobre esses últimos dias do que aconteceu aí de novidades. Porque é um mercado que está tendo muita coisa, realmente, muita transformação. Aí, só para, antes de encerrar aqui, vai ter Segunda Cultural, dia 9 de setembro, uma apresentação especial no YouTube do Fotoclube Porto Alegrense, dia 9 de setembro, às 19 horas. E eu vou estar ao vivo, online, fazendo uma apresentação especial lá. Então, tá no meu site, mas quem quiser me manda mensagem também, só acompanhar, a gente vai divulgar isso. Vai ser bacana, eu vou falar da IA de uma versão atualizada, vai ser interessante. Semana que vem estou no Infoco também, em Nova Iguaçu, evento que fui convidado, fiquei muito feliz, vou estar num debate com o Lucas Lermen, falando de IA na fotografia, e também uma apresentação especial atualizada sobre o que está acontecendo, e é muita novidade, muita coisa acontecendo. Vou apresentar lá nesse evento presencial nos dias 5 e 6 de setembro. E também estarei no Revolution em BH, dia 3 de... Não é dia 3, agora me perdi na data, mas é no comecinho de outubro, estarei lá em BH, no Revolution, e vou ter workshop também em BH, esse sim, dia 3 de outubro. É muita coisa acontecendo também nessa parte de eventos, e devo ter mais novidades em breve. Semana que vem fui convidado para uma conversa com o Thales Trigo, para falar no canal dele, na terça-feira, às 20 horas, se não me engano, e a gente vai falar de IA. Então tem bastante coisa acontecendo aí bacana. Vai ser uma conversa boa com ele também. Várias coisas. E só para citar aqui uma coisa que eu mostrei, e para quem ficou até agora, olha como tem o outro lado também. Tem problemas na IA, tem coisas, não é fotografia, né? Não é realmente, pode ser combinado, coisa e tal. Mas eu até mostrei esse exemplo no workshop no Senac semana passada e trouxe para os membros do grupo Fotografia o caso do Visual Dome, né? O Visual Dome é um negócio espetacular. Ele está aqui no Instagram, ele está indo para caminhando, logo mais vai chegar em 1 milhão de seguidores. É um cara que vive da arte, mas não é fotógrafo. Assim, tem uma ligação com música. Ele cria um universo tipo do Tolkien, né? Tipo do Senhor dos Anéis, em que ele pensa em histórias. Ele mistura contos com as imagens, ele cria uma comunidade que as pessoas querem fazer parte porque ele criou um sonho. Ele imaginou uma história. É uma história completa de personagens fantásticos, hiperrealistas, mas fantasiosos. Nada supera essa criação humana. Precisou de um humano por trás para pensar nesse projeto. Eu estou vendo cada projeto incrível de fotógrafo também. Fotógrafos que têm trabalhos que ficaram esquecidos. Tem trabalhos esquecidos. Ou trabalhos que estão meio parados ali. E às vezes a inovação, a tecnologia serve para dar um impulso. O caso de uma fotógrafa da Itália que faz as fotos lá de prédios abandonados e traz uma nova fase com a inteligência artificial. Né? E tem outros casos impressionantes. Tem na fotografia PET, tem em retrato. Tá acontecendo coisas incríveis. Você pode se conectar usando a sua fotografia real. Seja um projeto que está adormecido, um novo projeto, combinando foto real com a IA e se colocar num patamar de novo líder de um mercado novo, de uma tecnologia nova, de uma arte do nosso tempo. Então tem essa oportunidade também, né? Esse do Visual Dome saiu numa das principais revistas de negócio dos Estados Unidos, repercutindo.
o quanto o cara virou um case, porque ele criou mais do que só um projeto com o IA. É uma comunidade, as pessoas querem. Ele está vendendo prints, ele vende impressão daquilo, ele vende arquivos digitais. As pessoas compram um JPEG, elas podiam pegar o print screen da tela dele, mas elas compram porque querem fazer parte daquilo. Fascinante. Então a gente está vendo possibilidades de você se reconectar, de você liderar numa nova fase, de você aparecer de um jeito bacana, e só não faz porque não quer. Né? E algo do nosso tempo, algo que alguém se começasse, se voltasse um tempo há 5 anos, não teria disponível. É algo para o nosso tempo que dá para fazer. E sim, pode ser com as suas fotografias. Então, pensa nisso que tem oportunidade bacana aí. E é uma fase para novos líderes que vão se apresentar para fazer isso. Eu estou mega empolgado com o que eu tenho visto. Fico assustado também, porque é muita coisa assustadora assim, no nível de uso, de como está sendo usado. Mas sempre as ferramentas foram usadas para o bem e para o mal, né? Então, vamos pensar como que a gente consegue usar para o bem e para ajudar o nosso negócio, né? E vale para fotografia de família, vale para retrato, dá para fazer umas coisas muito legais. Basta criatividade e não esquecer do lado humano, né? De como fazer isso. É isso, gente. Obrigado aí por acompanhar aqui os conteúdos. Tem tudo lá no meu site, várias das coisas que eu comentei aqui, em fibaileosaldanha.com, e em breve mais novidades aí. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Até a próxima.